Hoje o Papo Mineiro, uma prosa de empreendedorismo, com a empreendedora, educadora e gestora Daniela Larangotti. Licenciada em Pedagogia pela Universidade de Itaúna, MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, liderança, gestão, coach, mediação por instituições nacionais e internacionais, estudo de 12 semanas na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ela é a criadora e CEO do ecossistema Let's Sun, com o objetivo da construção da excelência com propósito em projetos sociais. Tem 14 e-books publicados, e já vem aí um próximo, o de número 15. Palestrante internacional, e tem 3 registros no INPI. Clube do Bem, o aplicativo Let's Sun e o licenciamento do Cowork Social. E nós vamos conhecer tudo isso através dela. Bem-vinda, Daniela. Olá, Hernani. Gratidão, prazer estar aqui compartilhando com vocês aí um pouco dessa trajetória e inspirando as pessoas. Isso mesmo, né? Não tem dúvida. E tenho certeza que a sua vai inspirar muita gente a fazer muitas coisas. A palavra é então, vamos lá, a história da Daniela. Perdão? Vamos à história da Daniela. Desculpa, deu um delay aqui. Bom, eu vi você falando aí dos 3 registros, né? Hoje, quando a gente olha, parece que tudo nasceu junto, mas foi uma construção de coisas. Hoje eu tenho 36 anos e eu falo que a minha vida hoje foi um sonho quando eu tinha 6 anos de idade. É a única foto que eu tenho de infância, sou eu aos 6 anos de idade, na minha formatura. E algumas coisas aconteceram e eu já pensava diferente, já estava meio situada. E eu falei, poxa, quando eu crescer, eu vou ser professora, eu vou ser administradora, eu vou comprar esse carro e eu vou estudar nos Estados Unidos. E todo mundo zombava de mim, né? Porque meus pais tinham 4ª série, sem a menor chance, não ia funcionar. E aí eu sempre fui estudando, as coisas foram acontecendo, a vida vem, a gente põe os planos na gaveta. Em 2004, eu gravei uma música para a Luísa Helena Trajano, por acidente. A gente estava em treinamento, eu fui contratada para trabalhar na empresa dela. Ela foi contando a história, eu já, muito no meio da música, já tinha passado por vários, já tinha feito alguns jingles na minha cidade. E aí comecei a escrever e mostrei ela a letra no final da reunião. Ela gostou, tinha mais 2 cantoras no grupo lá, a gente improvisou e cantou para ela. Ela vai e manda a equipe de TV dela gravar no nosso último dia lá em São Paulo. E até então tudo bem, né? Ia ser algo dentro da empresa e tudo mais. A gente voltou, faltava ainda uns 16 dias para inaugurar a loja em Itaúna. Todo mundo esqueceu. Quando chega no coquetel de inauguração, o que eles passam para as nossas famílias? O vídeo da gente cantando a música para ela. E aí isso acabou viralizando na cidade, foi para as rádios, gravei algumas outras músicas, mas também a gente acaba deixando o sonho para lá e volta para a vida normal. Em 2013, eu estava já no 5º período de pedagogia, começando a estudar educação inclusiva. E aí, mais uma vez, aquele olhar curioso, né? Não pode ser tudo assim, não pode ser tão difícil. E me veio que eu tinha que fazer algo diferente e era a minha última chance de ir fazer esse programa de intercâmbio nos Estados Unidos por causa da minha idade. Então, eu tranquei a faculdade aqui e falei, eu quero ir estudar educação inclusiva nos Estados Unidos. E aí, também continuava sendo... Nessa época, eu já fui autodidata em inglês, então eu já tinha o inglês pré-avançado. Não tinha conseguido fazer nenhum curso particular ainda, tinha entrado na universidade por ProUni. Consegui ir para esse programa de au pair, que você vai para trabalhar e estudar nos Estados Unidos. E aí, as famílias que mais me atraíram foram as famílias que tinham crianças com algum grau de inclusão. E caí nessa família maravilhosa que nós temos contato até hoje. Eu vou para lá visitar, a gente fala no telefone quase todo dia. Eu chamo de mãe, de pai, de irmão mesmo.
Então, assim, foi uma experiência fantástica. E lá eu acabei voltando para o lado empresarial. Então, eu fui mesclando aí educação com negócios. E eu lembro que tinha um professor desse da carta que você falou, do curso de 12 semanas, que ele ficava brigando comigo. Ele, por que você não aceita que você é o perfil A, que era o perfil de liderança? Eu queria ser o perfil, falava que eu era de quem cumpria as ordens, eu queria ficar quietinha no meu canto ali. E ele falou, mas não tem jeito. O teste fazia e eu ficava brigando com ele que eu era daquele jeito. Ele, não, eu tô te observando, você não é desse jeito, você é desse. Não tem nada de ruim em ser, não tem nada de ruim em tomar iniciativa. E aí ele falou, você acaba assim, não, todo mundo te elege para tudo, você vai acabar liderando e tudo mais. Eu falei, poxa, tem que usar isso para alguma coisa, mas vai colocando na gavetinha ali. Aí, dentro desse programa, as au pairs vão para fazer cursos de inglês. Mas quando eu cheguei lá, eu já estava na nota máxima da universidade. E aí eles me mandaram para o lado de crédito. Eu tive a oportunidade de fazer o curso como se fosse o ensino técnico aqui. E o primeiro curso que eu peguei foi de redação acadêmica. Então, assim, eu me apaixonei pelo tipo da escrita, quando a gente vai entendendo. Por mais que eu gostasse de português aqui, por mais que eu já escrevesse, por mais que eu já compôsse, mas não sei, a professora, ela passava com tanta paixão e o jeito que tratava, e uma leitura jornalística para poder encantar. E aí fui juntando, comecei a escrever as minhas primeiras redações, que viraram alguns pedaços dos livros, inclusive do primeiro. E volto para o Brasil, fiquei lá 2 anos, fiz algumas coisas, volto para o Brasil, termino a minha graduação, mas aí eu já queria cabeça de empreendedora, você começa a conversar com outras pessoas, ver que dá para a gente fazer mais, que a gente pode ajudar mais pessoas. Fui para a FGV fazer meu MBA, e aí acabei, o meu projeto de conclusão de curso virou um hotel, então já saí do MBA e montei o meu hotel. E nesse meio tempo eu trabalhava em escolas de inglês, fui coordenadora, fui professora, fui mentora, já dava treinamentos, fui aprofundando no coaching, então fui fazendo várias especializações ao mesmo tempo. Fiquei com esse hotel por 2 anos, veio a pandemia, e aí, enquanto eu tinha o hotel, eu desenvolvia mais 2 aplicativos, e a LetSum era um deles, só que na época ela chamava BFA, que era Business Friends Network, então seria amigos de negócios. Seria uma rede global voltada para o Rotary e para o Rotaract. Eu era rotariana na época, e a gente estava muito com aquela coisa, como que nós ajudamos os jovens a entrar no mercado de trabalho? E como que as pessoas que já são mais experientes, que já saíram, podem mentorar esses jovens? Porque os rotarianos, a nível global, são pessoas que têm uma índole, querem fazer a diferença no mundo, sabe? Eles querem inspirar pessoas, eles querem ajudar. E, às vezes, os jovens não sabem como comunicar, como chegar, como pedir esse conselho. E aí eu comecei a pensar nisso. Como que a gente comunica com gerações diferentes? Quais ferramentas que a gente pode fazer? Como que a gente pode validar habilidades para conectar essas pessoas e linkar com o mentor certo? Então, começou um projeto para esse público fechado, que seria 1,2 milhões de pessoas. E veio a pandemia, eu fui selecionada para apresentar esse projeto no Havaí, que era a Convenção Internacional do Rotary, em 2020. E veio a pandemia, passagem comprada, tudo certo. E eles cancelaram a convenção presencial, mas eles selecionaram 25 das pessoas que tinham sido selecionadas para poder fazer um painel online. E me mandaram o e-mail perguntando se eu aceitava. Então, foi muito legal, porque quando eu cadastrei a ideia, era só para participar de um painel, 10 minutos, com 4 pessoas. E aí, quando eles abriram o projeto, eles me ofereceram 50 minutos solo para poder desenvolver a apresentação. E, por 50 minutos, eles falaram, olha, só que a gente vai conseguir só 25 online, pode ser? Eu falei, tranquilo, passa em 17. Aí consegui fazer em 17 minutos. E aí eles vão pelo Zoom mesmo, eu falei, quer saber? Em uma semana, eu fui para o estúdio, gravei, formatei e mandei para a conferência. Então, foi a única apresentação da convenção, na verdade, que foi uma produção em estúdio. Todas as outras foram conversas no Zoom. E aí acabou que isso, rotarianos do mundo inteiro começaram a me contatar. E eu caio lá no Líbano, porque o pessoal viu e falou, poxa, a gente está com um problema, eles têm um problema civil lá, tem o problema
do Harbor, né, o porto que explodiu. E aí os rotarianos de lá me convidaram para ir explicar um pouco de como funcionaria essa rede, de como eles poderiam participar. Então, como eu ficaria mais na estrada, e eu estava com muita dificuldade de ter gente para ficar no hotel e não estava funcionando, eu transformei o hotel no coworking. Porque aí eu falei, o app vai demorar um pouco mais, a gente tem que ajustar algumas coisas. O clube, para as empresas virem, eu preciso entregar algum resultado, porque eu não quero ficar pedindo patrocínio para fazer evento, eu não quero ficar vendendo uma propaganda no jornal, eu não quero montar uma rifa para arrecadar dinheiro. E se eu falo de capitalismo consciente, como que as pessoas vão acreditar se eu mesmo não pratico? E aí eu comecei a pensar, como que eu sou capitalista, como que eu faço social? E todo mundo, não, ganha dinheiro primeiro, social depois, você só ajuda quando você já tem muito, e foi muita resistência. E cada vez que alguém me desafiava, eu criava uma outra fonte de receita, já dentro do vínculo do social, e continuava fazendo as minhas coisas. Então a gente começou, primeiro seria só o app, a pandemia mudou tudo, virou a palestra, a gente abriu para o Clube do Bem, com o hotel virou o coworking, e aí esse ecossistema, a gente tem um quarto produto que não é um registro, vai ser um produto de tudo isso, que é o circuito Teaching for a Reason, então ensinando por um propósito. Então eu coloquei Construindo Excelência com Propósito, que é o título da palestra, virou o nosso lema, né, de por que eu estou fazendo isso. E no meio disso tudo, era um livro. Eu gastei 5 anos para fazer o primeiro livro, que é o Diga Sim. E a hora que eu sentei, foi várias coisas acontecendo, aquele estado de pandemia e aquela dificuldade de chamar o pessoal para escrever, pede ajuda, o pessoal não ia. Eu falei, quer saber? Deixa eu fazer. Aí primeira semana, eu fechei esse livro, produzi, mandei para a gráfica, distribuí gratuitamente na cidade, foi para o Japão, para os Estados Unidos, para Portugal. Aí eu acabei falando também uma palestra no World Creativity Day de Braga, em Portugal, por causa desse livro que chegou lá. E aí eu falei, poxa, mas teve umas coisas que dá para melhorar. Eu ainda não aprendi tudo, e se a gente conta só esse pacote bonitinho aqui, tá inspirando, tá legal, mas tem umas lições que a gente precisa compartilhar. E eu comecei a escrever outros livros. Cada puxada de tapete que eu levava, aí uma semana eu escrevia os próximos 3 livros. Então eu falo, eu gastei 5 anos para escrever o primeiro, e os próximos 3 eu fiz cada um em 2 dias. E é cada um em 2 dias, assim, eu digitava no Word, revisava, montava, fiz tudo no Canva, eu tudo publiquei, o site eu tive que aprender a fazer na raça também, que eu tive vários problemas aí com desenvolvedores. Eu falei, quer saber? Nunca mais a minha reputação fica na mão de ninguém. Porque eu cheguei no Líbano numa apresentação para descobrir que meu desenvolvedor tinha me roubado e estava mentindo e tinha subido só uma carcaça na internet, na loja. E aí ainda bem que eu tive um jogo de cintura e foi fácil de não perder a minha credibilidade lá. Mas a hora que eu voltei, eu descobri que eu não tinha um site mais, que eu tinha 1 ano de divulgação na Rotary Brasil de produtos que não existiam. E foi assim, a gente já estava em quase $500 mil de investimento. Então, eram 3 anos de trabalho. Então, foi um baque. Eu entrei num burnout violento. Fiquei 1 ano tentando recuperar, salvar as coisas, muita pegada ali no que era a ideia original. E aí foi quando eu escrevi o Going Back, que eu usei muito a Daniela de 6 anos, que eu falei, poxa, a gente tem essa mania de querer provar alguma coisa para alguém, sabe? Eu não estou fazendo mais por mim. Eu queria, lá no início, escrever os livros, compartilhar os meus conhecimentos, ajudar as pessoas para elas não passarem pelo que eu passei. Porque eu não tive... Os meus pais me deram a melhor vida que eles podiam me dar, mas a gente tinha limitações financeiras. Então, eu não podia fazer um curso de inglês, eu não podia estudar numa escola particular, eu não pude ir para a universidade logo depois do ensino médio. Então, eu fui criando as minhas formas de ir aprendendo. Então, com 8 anos, eu já trabalhava. Minha mãe fazia travesseiros, almofadas para uma empresa local. E a gente enchia, eu lembro que a cada 50 travesseiros a gente ganhava 2. Então, assim, a gente trabalhava, às vezes ia até no finalzinho da tarde,
no outro dia ganhou 4 travesseiros. Aí a gente saía com esse toquinho de gente carregando 4 travesseiros debaixo do braço nos bairros. Aí, às vezes, tinha dado uma meia hora para vender e o pessoal pedia mais. Aí voltava para poder buscar. Então, assim, foi muito legal. E aí eu virei a pessoa que ensinava TV para os colegas, porque, para mim, eu estava muito no estudar. Eu passei muita humilhação na escola. A gente não tinha dinheiro para comprar material escolar, às vezes. E aí eu lembro que, quando eu estava na 2ª série, o vereador ele costumava dar uns cadernos, mas era aquela folha bem amarela, se você apagar, já era, vira aquela coisa. E era uma aula de matemática, eu estava assim, nossa, num nível de estresse, é difícil entender a criança com 8 anos estressada, né? Mas assim, eram tantas coisas. E eu lembro que eu errei e a professora veio e eu apaguei e ela me humilhou demais, falando que eu era porca, que eu não tinha tido capricho. Aí tinha uma menina, negra, com problema de pele, tinha a menina loirinha do olho verde do lado, rica e tudo mais, aí ela pega o caderno dela com a folha branquinha, compara e fala, não, capricho é isso aqui. Então, assim, eu passei por várias coisas e eu falei, eu não quero passar por isso o resto da minha vida, e se eu puder evitar que alguém passe por isso, é a minha meta de vida. Então, eu sempre tive essa questão desse olhar de dar a segunda chance, de ajudar, de dividir. E a gente acaba sendo meio... Não sei se eu posso usar a palavra trouxa. Você não pode ser bom demais sem critério. Não tem problema. E aí eu vi que as pessoas começaram a abusar muito de mim por isso. E eu tive 2 problemas. Primeiro, o assédio, quando eu fui modelo há muito tempo, cantava, fazia teatro, dançava, então essa questão de produção, e isso me traumatizou muito, eu comecei a ficar mais fechada. Depois eu fui para o mundo empresarial, foi a mesma coisa, e aí eu fui tendo algumas sequelas, mas eu sempre tinha aquela coisa, como que eu posso fazer para outras pessoas não passarem por isso? E eu via o pessoal vendendo ali os seus valores, né? Falava, não, faz isso, vamos em tal lugar, se você fizer isso com fulano, você consegue isso. Eu falei, gente, eu sou pobre, de origem negra. A única coisa que eu tenho é o meu nome e a minha inteligência, sabe? Eu não posso me perder assim, então eu vou estudar. E aí o pessoal zombava de mim, porque empregada doméstica já em tempo integral, com 12 anos, fazendo ensino fundamental 2 com ensino médio, então você já imagina como que era o bullying nessa época, eles não chamavam de bullying, deixavam, né, todos os apelidos, todas as coisas. Até dentro da minha casa, porque aí eu nunca fui muito de preocupar com aparência, com festa, com popularidade, eu sempre fui eu e os livros. Eu lembro que meu pai até falava, nossa vida é muito triste, só sabe mexer com música e com caderno. Eu olhava assim, eu falei, tem hora que eu acho que mas depois eu entendi que não era. E sobrevivi a essa fase, mas eu não queria ser marcada por isso. Então, assim, eu não registro isso nos livros, eu não dou ênfase pro negativo, sabe? Eu pego o lado positivo. Então, eu ensino que eu aprendi inglês com dicionário na biblioteca pública. Eu achava uma revistinha em quadrinho na rua em inglês, pegava o dicionário e ia olhando, pegava outros livros. Aí depois veio aquela série Friends, a gente conseguia fazer a locação da fita e eu ia assistindo. Então eu fui arrumando as minhas formas de aprender o inglês. Eu fui arrumando, aí veio o Enem, eu consegui fazer e passar no ProUni. Então eu fui me organizando para poder construir a minha história sem ser em cima de alguém, sem ser puxando o tapete de alguém. E isso foi muito legal. Quando a gente... Deixa eu só... E o que foi primeiro? O que veio primeiro? Foi o Clube do Bem? O que veio primeiro foi o app. Veio o app e aí esses problemas... O que veio primeiro? O que veio primeiro? O que veio primeiro foi o aplicativo, que não existe hoje, que seria essa rede de relacionamentos e esses vídeos, esses cursos, essa interligação que a gente faria, isso seria o primeiro. Porque aí eu estava protelando os livros, porque o pessoal falou que o livro não era o que ia dar dinheiro, não era o que ia resolver o problema. E aí eu tinha uma equipe na época, tinha sócios, investidores, e aí o retorno financeiro era o mais importante.
Então, por mais que eu soubesse que às vezes estava errado, não estava legal, eu ficava naquela, não, vamos dar mais uma chance, aquele lado da bondade, aquele lado de não julgar, e foi dando muito errado, e aí eu pulei para os livros. Então, eu pus o aplicativo de lado, e já estava registrado, já estava garantido, eu pus o aplicativo de lado e fui para a biblioteca, que foram os livros, que vai ser uma parte do aplicativo. Então, nesses livros, eu pego tudo de bom, tudo de como eu consegui aprender, como eu consegui fazer, como que eu me conectei, e vou contando outros também, porque a gente costuma falar só do que é bom, né? E aí eu falo, gente, errei aqui. Não é 100% garantido, não é porque você pegou o diploma que você nunca mais vai fazer. E aí eu vou contando isso. Tem alguns que eu contei só sobre como você estudar um outro idioma, como você assistir um filme pensando qual que é a mensagem, porque eu percebi que, principalmente a juventude hoje, ela está muito condicionada. Então, assim, ela não pensa por si mesma e a gente pega ideias e, de repente, a gente está ali brigando por uma coisa que a gente nem sabe como que surgiu. E não só a juventude. Eu falo pelos meus pais também, às vezes pego informação solta, as pessoas que não têm tanto acesso assim. E eu falei, gente, não dá, a gente tem que direcionar, a pessoa tem que se entender, conhecer o seu propósito, o seu valor. Então, eu escrevo muito sobre isso. Como que você descobre quem que você é? Como que você descobre o que você acredita, pelo que você vai lutar? Como que você recebe uma informação, mas trata ela como informação, não como fato, verdade absoluta e causa que você tem que já partir para cima ali. Então, eu trato muito isso da inteligência emocional. Eu sempre valorizei muito a inteligência, e aí eu acabei pecando mesmo ao longo do caminho, porque eu falhava nessa percepção das emoções. Então, tudo que eu descobria em mim que eu tinha errado, eu contava para alguém através dos livros, através das mentorias. E aí, finalizei o ProUni, consegui pagar meu MBA à vista. Então, assim, trato muito isso, de como trabalhar, conto o que eu fiz nos Estados Unidos, como que eu consegui superar todas as expectativas. O pessoal ia para poder receber $200 por semana. Eu saí do programa fazendo em média $3.000 por semana, porque eu consegui colocar outras coisas dentro da agenda. Então, eu contei muito para o pessoal como ser mais proativo, como ser mais independente. E depois disso, estava a biblioteca pronta, mas eu não queria pedir patrocínio. Aí veio o Clube do Bem, nesse formato que é agora. Estudando a Agenda 2030, os ODS, dando mentorias e consultorias em empresas, os gerentes me falavam muito da dificuldade que são os 3 meses, né? A gente tem aquele cabo de guerra. Você contrata a pessoa, é a lua de mel que dura 3 meses. 91 dias que passou a experiência e já começa, estou sendo explorado, chego atrasado. E aí a gente começou a pensar como que nós trabalhamos essa cultura e como que nós podemos fazer isso ser algo acessível. Por quê? Por que eu contei toda a minha dificuldade? Quem que tem que pagar aluguel, cuidar de filho, pegar ônibus, vai pensar em estudar, vai pensar em melhorar. A pessoa fala, mas quem tem inglês ganha mais. Gente, não é bem assim, sabe? Tem que ter o inglês, tem que ter um MBA, tem que ter uma graduação. Ou você tem que cair numa área que não precisa dessa formação, mas você tem outras habilidades. Nada é nada por nada ali que faz um milagre. E eu coloquei como objetivo de vida fazer isso ser acessível. E eu peguei uma dor das empresas, porque todo mundo já falava de governança, todo mundo já falava de ambiental, crédito de carbono, tudo mais, mas o social virava um panetone no fim do ano, uma cesta básica, e não tinha uma ação que fosse tão de peso. E como a gente está com essa crise de saúde mental no mundo, principalmente pós-pandemia, e a tendência, as previsões das organizações internacionais é só de aumentar, eu falei, eu vou colocar todo esse projeto em torno da saúde mental, em torno da inteligência emocional, da inteligência do QI. A gente trabalha 4 Qs. QI é o quociente de inteligência, o quociente emocional, o QA, que é o quociente de adaptabilidade, e o QS, o quociente de significado, que é o propósito que está tão em alta agora e tão necessário para as nossas vidas. Então, fiz o MVP, né? A gente faz a lógica, testei, fui aprovada no estado, estou como mentora dos jovens universitários dentro desse programa.
Entrei no circuito da Innovation Latam 2022 com a Fundação Dom Cabral, que eles avaliam 25 países, organizações de cunho social de 25 países, e aí foram 1.209 inscrições. Eu fiquei entre acho que foi 409 finalistas. E aí, como o aplicativo não estava mais disponível, eu fiquei em meio ponto e não consegui o selo. Mas todo o processo, toda a parte técnica foi tudo validado, tem o e-mail, tem toda a confirmação. Tanto que a gente continuou progredindo depois. Acabei sendo mentorada pela ESAD também, que acabou me descobrindo pela Dom Cabral. Então, assim, ganhou o mundo e agora a gente tem alguns planos aí para 2024 que são bem promissores. Muito bem. Uma das coisas também que me interessa muito é coworking. E eu vejo você mencionar coworking social. O que é isso para você? Bom, como eu falei, a gente não consegue fazer as coisas sozinho e não dá para ser só o dinheiro pelo dinheiro e não dá para ser tudo só físico depois que a gente viu a pandemia. Então, como o hotel eu transformei em um coworking, modelo de espaço, de escritório, modelo tradicional, que todo mundo conhece, aluguei as salas, mas aí eu criei algumas coisas que eram diferenciadas. Eu montei um estúdio para gravação de podcast, para gravação de entrevista, para treinar os jovens. Então, eu treinava os executivos e treinava os jovens gratuitamente dentro do programa. Outros profissionais vieram prestar serviço também para a comunidade de forma gratuita, dando oficinas de culinária, fisioterapeuta. Hoje tem um time de futebol lá que faz um trabalho social na cidade. Então, o coworking ele tem dois viés. A gente tem mentores por todo o Brasil hoje que querem trabalhar com esses jovens, com as pessoas, que querem contribuir. Então, eles contribuem com material para o blog, eles contribuem com ações, eles vão ser os responsáveis pelo circuito. Então, cada cidade vai desenvolver ações através desse coworking virtual. E o coworking físico, qual que é a ideia dele? É um licenciamento e não uma franquia, porque o licenciamento ele é mais flexível. Então, o licenciamento hoje é uma mentoria de negócios. Então, supomos que você quer abrir um coworking like Some aí em BH. A gente vai sentar, vai analisar onde você tem um imóvel, qual que é o perfil da comunidade, quais os profissionais que estão na região, o que a gente pode oferecer para a comunidade, ou gratuitamente, ou com preço abaixo. A gente tem um projeto, a única coisa que é padronizada, que vai fazer parte do licenciamento, é uma sala de informática, que a gente tem um projeto de metaverso. Assim que o 6G chegar no mundo aí, a gente vai voltar com esse projeto para trazer essa tecnologia mais acessível, porque a gente sabe que vai ser a pior segregação da história, vai ser o metaverso. Então, a gente precisa trabalhar isso para quem não vai ter condições de investir nisso logo no início, para se capacitar, para aprender. Então, a gente já tem um projeto para isso. Então, essa sala também vai ser montada com empresas da cidade. E aí entra o Clube do Bem. Então, o Clube do Bem hoje é uma assinatura, ao invés de cada evento, cada coisa a gente pedir um patrocínio, a gente tem uma assinatura, a empresa recebe um selo, ela participa de todos os eventos que a gente fizer no ano, ela pode usar essas informações nos relatórios de governança dela, ela causa um impacto, porque se a gente começa a trabalhar a identidade, a inteligência emocional, a flexibilidade, o autocontrole, a responsabilidade de forma coletiva, a gente acaba com muito problema. Então, a gente começa a ter a consciência do outro. Eu me percebo e eu percebo o outro. Então, esse é o único objetivo da Alexa. Eu falo que não faz sentido eu ter passado por tanta coisa bizarra, porque, assim, é muita coisa esquisita. Eu não vou dar evidência para isso, mas quem me acompanha senta comigo e fala, a gente fica rindo, assim, de algumas coisas. E eu tenho uma fé muito forte, eu creio muito em Deus. E, recentemente, eu estava aqui, gente, mas vou escrever mais livro? Não vou? Para que isso? Por que isso aconteceu com a minha vida? Eu perdi o cabelo, quase perdi o coração, vários problemas de saúde, estresse, abuso. E aí eu fui abrir Eclesiastes 12:12, que falou que o sofrimento era para a produção de muitos livros e que não há limites. Mas que eu muito estudada... Não tem dúvida.
Falei, poxa, então é isso. Então, A minha história... falei, a minha história... Você constrói. Então, o seu coworking, o seu coworking social, então, ele é primeiramente virtual. Isso, ele é virtual com a... E é para fazer um atendimento a pessoas. Isso. Esse coworking virtual... E para fazer um atendimento a pessoas virtual. Virtual ou presencial. A ideia é... E você vai criar uma franquia de coworkings físicos. E aí a ideia é ter parcerias. Então, vamos supor que você tem um escritório aí no centro que tem uma sala que não está ocupada. Lá pode ser uma unidade do coworking e a gente trazer algum serviço para lá. Eu vou prestar serviço de consultoria, tem os mentores virtuais, o coworking virtual, que são os mentores, né? Presencial naquela cidade, pode usar esse espaço. E aí, nessa mentoria de negócio, a gente vai ver o que ele vai alugar, o que ele vai fazer. Então, é de fato bem personalizado. A unidade que eu montei em Itaúna, como era o hotel, ela tinha 11 suítes. E aí eu montei um estúdio, montei sala de reunião, montei sala de dança, montei sala de ginástica. Então, teve várias opções pelo tamanho da minha unidade. Mas pode ser em uma sala, com essa ideia que a gente está conversando nos Estados Unidos, pode ser uma biblioteca comunitária. Então, ele abre lá, tem uma porta, a biblioteca, e a gente vai reunir, vai conversar, vai fazer alguma coisa. Então, vai depender do tamanho da cidade, do empreendedor, do que ele quer fazer como negócio, ou se é só uma ação social. Porque a gente tem a versão que é eu quero empreender. Então, é um produto. Eu quero ser um agente social e eu quero fazer a diferença no meu bairro. Nós vamos ajudar ele a fazer com os recursos que ele tiver. Então, para cada caso, cada perfil, né, de profissional, vai ser uma ação diferente aí. Mas a ideia é ter uma unidade física em todas as cidades do mundo aí nos próximos 10 anos. Perfeito. Querida, obrigado. Nosso tempo terminou, mas queria que você deixasse uma mensagem. Bom, para mim, a frase que eu mais gosto é: não importa o que te aconteceu, é o que você faz com isso e jamais, em hipótese alguma, pare de sonhar e de acreditar em seus sonhos. Tudo com persistência, com perseverança. Se você acredita, não importa quem que é contra, não faz diferença. Continua lutando, você vai se conectar com as pessoas que têm aí o mesmo propósito, que querem deixar esse legado positivo no mundo. E a gente sempre ganha quando a gente cuida do outro. Então, eu desejo aí que você possa cuidar um pouco mais de você e cuidar um pouco mais de cada um que aparecer pelo seu caminho também. Obrigada, Hernani. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigado a você, viu? E quando eu for em Divinópolis, é breve, quero te conhecer pessoalmente. Vai ser ótimo tomar um café aqui. Essa foto do Papo Mineiro é bem inspiradora. Até mais. Tá ótimo, então. Um grande abraço. Abraço. Tivemos aí uma empreendedora, Daniela Gotti, que tem aí uns conceitos muito interessantes, né? A Let's Sun, o Clube do Bem, o Corpo Social. Eu acho que é uma história muito inspiradora para todos nós. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.